Lindeza, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos estar conversando com o Dr. Samuel Lopes Mendes, ortopedista reconhecido na região sudeste, no Brasil e até na França, especialista em joelho. Venha comigo, vamos conversar um pouquinho mais. Olá, lindeza, eu sou Elza Loboski, psicóloga, falando de psicologia com Elza Loboski. Hoje nós temos no quadro Falando com Especialista, uma pessoa muito conhecida na região sudeste, Minas Gerais, Brasil e até França, e olha, outros países também. É ele, Dr. Samuel Lopes Mendes, graduado em Medicina pela UFJF, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, membro da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Trauma do Esporte, Fellowship em Cirurgia do Joelho, né, pela França, pelo Centro Ortopédico de Lyon, na França, chefe do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. E meu médico, gente, com vocês, Samuel Lopes. Seja muito bem-vindo, Samuel. Olá, Elza. Muito obrigado aí pelo convite, por estar aqui no canal, estar aqui com o seu público também. Satisfação falarmos sobre assuntos tão bacanas, tão importantes aí para as pessoas. Exatamente, Samuel. A proposta, né, dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, é a gente falar um pouquinho sobre o pré e o pós na cirurgia bariátrica e o que a ortopedia, né, pode contribuir e tem a contribuir nessas situações. Então, o nosso bate-papo vai ser, né, com o doutor Samuel falando sobre isso e trazendo um pouquinho também do meu caso clínico para que vocês compreendam, né, o porquê que eu fiz essa escolha, né, pensada com os meus médicos, né, neste momento para essa escolha da bariátrica. Então, vou começar a fazer algumas perguntas aqui, Samuel. E, claro, nós vamos estar recebendo mais perguntas, depois a gente também encaminha, né, para o doutor Samuel. Samuel, existe algum limite de peso específico que é seguro para não afetar essa estrutura óssea? Em que momento esse ganho de peso começa a se tornar um problema? Em que estágio, né, ou qual estágio, né, é indicada a bariátrica, quando a gente fala, né, de problemas ortopédicos? Muito bem. Essa é uma pergunta que dá margem para a gente abordar diversos Imagina. aspectos, Elza. E aí, assim, não existe um número mágico. Claro que quando a gente vem nos critérios ali de indicação da cirurgia bariátrica, e aí o cirurgião traz isso com muita propriedade, um cirurgião gástrico, para o paciente, existe o valor do IMC a partir do qual está indicada a cirurgia, seja com ou sem comorbidades. Do ponto de vista ortopédico, não existe um número que a gente define. A partir de tal ponto, esse paciente coloca o seu corpo, as suas articulações em maior risco de alguma dor, alguma lesão. Mas a gente sabe que quanto maior o peso, mais sobrecarga a gente vai levar para esse organismo. Tá? Então, se existe já um Correto. estado de sobrepeso, de obesidade, a gente está aumentando progressivamente a sobrecarga sobre as articulações. E aí a gente sabe, por exemplo, quando a gente fala ali do joelho, a gente está sentado, a gente não tem carga sobre os joelhos. A partir do momento que a gente fica em pé, por conta até da gravidade e o peso corporal, a gente já começa a incidir peso sobre os nossos joelhos. Quando a gente caminha, a gente vai multiplicando um pouco mais essa taxa. Se a gente ajoelha, a gente aumenta também a pressão sobre os joelhos. Então, se a gente corre, a gente coloca mais carga ainda. E se a gente está subindo uma escada, subindo ou descendo um morro, essas cargas são multiplicadas e a gente está gerando, então, maior sobrecarga sobre a articulação. E de maneira proporcional, se a gente tem um percentual de excesso de peso, a gente está multiplicando não mais em progressão ali aritmética, e sim geométrica, mais ou menos como a curva do Covid. A gente começa a gerar um aumento que não é proporcional. Então, 1 quilo que eu somo para o meu joelho de peso, quando eu estou em pé é muito mais, se eu estou subindo uma escada é mais ainda, mas se eu coloco 2 quilos de peso de excesso, eles não vão representar apenas 2 quilos quando eu estou andando, quando eu estou fazendo uma atividade, quando eu estou exigindo mais o joelho.
Às vezes eu estou colocando 3, 4, 5, 6 vezes mais peso por conta das questões aí de física que estão incidindo ali sobre o joelho. Então não existe um número. E qual que é o ponto que a gente detecta que essa pessoa está trazendo problemas relacionados ao sobrepeso? Quando começam a aparecer lesões, dores, então, por exemplo, uma lesão do menisco, que existe um processo degenerativo do nosso organismo. Mas se a gente começa a acelerar um processo de artrose, por exemplo, e muitas vezes a gente detecta isso no consultório, às vezes é um paciente que começa a ter um quadro de lombalgia muito mais frequente, muito mais intensa, à medida que ganha peso. Então, os sinais clínicos são muito importantes para a gente. E às vezes são os sinais que essa pessoa começa já passou do ponto que está saudável o peso corporal. Entendi, doutor Samuel. Então, a gente sempre fala, né, de bariátrica, e as pessoas têm o hábito de falar da bariátrica, sempre pensando, né, nessa questão do peso, da questão da estética, né? E esse é um problema que acaba afetando outros aspectos do nosso corpo, como o senhor está colocando aí, né, essa questão do aumento de peso, né, dessa sobrecarga, como que ela vai impactar negativamente, né, nos joelhos, pés, tornozelos, enfim, né? E como você sabe, Sim. né, eu tenho, né, quando procurei, né, o doutor Samuel, como eu falo lá no primeiro vídeo, né, que vocês já acompanharam aqui, na série, né, de pré e pós-bariátrica, eu procuro o doutor Samuel depois de procurar outros especialistas e que haviam me dito, olha, você tem que operar os dois joelhos porque você tem lesão nos dois meniscos. E quando eu chego ao doutor Samuel por várias indicações, né, o pessoal não procura o doutor Samuel porque ele é especialista em joelho. E o doutor Samuel disse para mim assim, nós não vamos operar, nós vamos tentar reverter esse quadro, fortalecendo a sua musculatura, porque com o seu peso não adianta a gente operar, né? Então, assim, de quais outras formas, né, esse sobrepeso pode afetar os nossos ossos, né? E quais são os problemas mais comuns, né? Muito bem. Nesse E aí, sentido. Elza, até usando o seu exemplo, é muito interessante, né? Aham. Porque a gente pega o seu laudo de ressonância e ele traz descrito de maneira muito clara lesão do menisco, ruptura do menisco. E aí tem gente que pode já induzido até pelo laudo e associado ao seu quadro de dor, e há um desejo de melhora, e muitas vezes as pessoas associam a cirurgia a uma melhora rápida do problema, Sim. como a solução fazer uma artroscopia do joelho. E aí volta um pouquinho até ali atrás, quando eu falei. Existe um processo natural de desgaste, de degeneração do nosso corpo com o passar dos anos, isso é natural. O que a obesidade faz é acelerar esse processo por conta da sobrecarga. Então, a cartilagem, a gente tem os ossos, então no joelho a gente tem ali o fêmur, a tíbia, os ossos que fazem a articulação do joelho. Esses ossos são recobertos por cartilagem, e entre os ossos do joelho a gente tem o menisco, é como se fosse um amortecedor, tá? Que Uhum. absorve impacto, ajuda a distribuir o peso pela articulação, dá um pouco de estabilidade também. Só que aí a gente começa a colocar uma carga excessiva, com o passar do tempo, a gente gera um maior desgaste. E, por vezes, pode vir a sofrer algum grau de ruptura. Normalmente são micro-rupturas, são lesões com padrão mais degenerativo do que Entendi. traumático. Diferente de um jogador de futebol que sofre um entorse e rompe o menisco, muitas vezes a gente já tem Ah, indicação perfeito. formal. Então, são padrões diferentes de lesão. Então, esse já é um ponto para a gente pensar em não fazer a cirurgia, mas mais do que isso, e o menisco ele é muito importante. Ele é uma estrutura que está ali para proteger, para absorver. E se eu faço uma artroscopia e removo uma porção do menisco, eu deixo aquele joelho ainda mais exposto a um quadro de degeneração, uma evolução ainda mais rápida da artrose. E quando, na verdade, muitas vezes o paciente com sobrepeso ele vem com um quadro associado de sedentarismo, com um Sim. quadro de sarcopenia, que é a perda de massa muscular. E a gente sabe que a gente conseguindo reverter um processo doloroso, iniciando um processo de fortalecimento muscular e perda de peso, a gente consegue minimizar muito o grau de dor e muitas vezes sendo um resultado de controle melhor até do que fazendo uma cirurgia.
Por isso que aí a cirurgia, no seu caso, não era a melhor opção. Como a gente Sim, conseguiu controlar o processo ali por um bom tempo, mas vai chegar um momento que a gente vê que o processo degenerativo continua, a sua dor fica recorrente, e vem as outras questões associadas à obesidade, do ponto de vista metabólico e sistêmico, que fazem com que a cirurgia bariátrica seja a melhor opção. Então, esse é um ponto é um para a gente. conjunto, né? É um conjunto. E aí a sua pergunta, por que a obesidade faz mal também, né? Não é Aham. simplesmente a questão mecânica, a questão do excesso de peso. A gente tem que lembrar que hoje a osteoartrite, né, a artrose do joelho, existe uma característica inflamatória na doença. Isso está muito bem Olha, descrito. E cada vez mais estudos buscando entender esse processo de desenvolvimento da doença. E a gente sabe que uhum, a obesidade também é uma doença que tem um caráter inflamatório. Então, uma exatamente. vez, né? Então, se eu tenho um processo em que a obesidade está estimulando o organismo a ficar mais inflamado, e eu tenho uma articulação ou algum local do corpo que já tem um processo instalado, a gente acelera aquele processo por conta de um processo sistêmico que está exacerbado por conta da obesidade. Então, além da questão mecânica, do sobrepeso, do excesso de carga sobre a articulação, sobre os ossos, tendões, existe também essa questão metabólica e inflamatória, que é muito importante. E que muitas vezes é associada a quê? Maus hábitos alimentares. Então, é todo um círculo vicioso que vai degradando diversos pontos aí, diversos sistemas do nosso organismo, né? Maravilha. Então, por exemplo, nesse caso, né, quando a gente opta pela cirurgia bariátrica bypass, né, que é o procedimento que eu vou passar com o doutor Ivan, né, e foi um entendimento, né, de vários especialistas, é aquilo que você trouxe, além da obesidade, a síndrome metabólica, mais a questão do joelho. Isso. Então, um conjunto, né, de fatores que trazem que a melhor indicação nesse momento seria a cirurgia bariátrica, né? Então, assim, Sem dúvida. antes de optar, né, por essa cirurgia bariátrica, você pensa o que é possível, doutor Samuel, para reverter algum desses casos, né? Quando a gente pensa só na questão ortopédica, né? Queria que você trouxesse também, né, essa comparação, né, do meu caso, a gente fez agora, né, mas pós-bariátrica também, né, tem essa questão do peso, da perda de peso abrupta, né, e perda de Sim. massa magra também. Então, assim, antes de optar pela bariátrica, é possível fazer algo, né, para reverter esses quadros, né, de problemas de degeneração junto ao menisco, né, das Sim, artroses sim. aí, enfim. Sim, sim. A lombalgia também, que é super comum aí nos pacientes também com obesidade, né? Aham, E o que a gente vem buscando aí nesses casos? A gente sabe que esse paciente já tem esse processo instalado e ele imagina, poxa, o meu. Até porque é muito comum o paciente chegar no consultório e falar assim: já fui em vários médicos e vários ou todos falaram que o problema do meu joelho, do meu corpo, das minhas dores é a obesidade, é o uhum, excesso de peso. É uma maneira até muito simplista de colocar a culpa em um único problema, sem olhar de maneira mais global, e até mesmo em virtude, a gente sabe as dificuldades de perder peso. Então é muito fácil sim. só falar que perder peso vai resolver os problemas. Mas muitas vezes o paciente acaba levando essa crença para o seu processo operatório, para o seu processo de reabilitação. E a gente sabe que depois da bariátrica existe uma perda de peso que é muito rápida. Só que é Sim. uma perda que, se não for muito bem orientada, muito bem conduzida do ponto de vista nutricional, de atividade, não se dá com perda apenas de massa gorda. A pessoa perde massa gorda e perde massa magra. E o que é massa magra? É músculo. E aí, de novo, Ah, né? Então, se a gente está perdendo massa muscular, a gente diminui a sobrecarga sobre o corpo, sobre as articulações com a perda de peso, mas a capacidade de absorção de impacto, de fazer exercícios, de fazer movimentos, também vai estar diminuída por conta da perda de massa muscular. Então é muito importante o quê? Que haja uma suplementação alimentar e a prática orientada de atividade física para manutenção do tônus muscular e minimizar essa perda de massa magra.
E aí, se o paciente já adere a um trabalho pré-operatório, como o que a gente propôs e você já colocou lá com o Ed, já está Já, fazendo esse trabalho, já que tô é o com o trabalho, Eric, é seu parceiro aí, é. isso, que é a riqueza do trabalho multidisciplinar quando a gente coloca as pessoas em conjunto. Porque aí você já começa a trabalhar, a ativar a musculatura, preparar o seu metabolismo, e você, após a cirurgia, o Ivan te libera para a atividade o mais rápido possível, e aí você vai Isso. fazer o quê? Vai estar trabalhando a massa muscular e você consegue perder peso de uma maneira mais saudável, mais qualitativa. Ou seja, você não perde só quilos, você perde quilos de mais massa gorda proporcionalmente à massa magra. E com isso você tem uma recuperação mais rápida. Porque é muito comum, às vezes, pacientes chegam no consultório e fala assim, poxa, doutor, fiz a minha bariátrica tem 1 ano e minha dor não melhorou. E aí você vai entender o Sim. contexto. Às vezes tem um cenário de sedentarismo, de não adesão à atividade física após a bariátrica. E aí o que está acontecendo? Ele está sarcopênico, ele está com mais fraqueza muscular, apesar de mais magro. E com isso ele continua ainda num processo de catabolismo e de sobrecarga articular. Não só pelo peso, mas por fraqueza. Então, por exemplo, doutor Samuel, no meu caso, né, que eu já tenho essas lesões do menisco, né, vou estar fazendo a bariátrica, estou em acompanhamento, né, com o Eric, que está aqui também, o vídeo do Uhum. Eric, né, falando da importância, né, da atividade física orientada pré e pós cirurgia bariátrica, né. Então, nesse caso, após a bariátrica, seguindo, né, essas orientações aí do educador físico, né, de forma orientada, o meu quadro é reversível ou a gente consegue estagnar o quadro? Como é que funciona? Muito bom, ótima pergunta, Elza. Aí, qual que é a característica da sua lesão e das lesões mais associadas à Uhum, obesidade e também aos processos nos pacientes mais idosos, ao envelhecimento? São lesões degenerativas. Quando a sim, gente tira a obesidade, a gente vai desacelerar um processo que está exacerbado por conta da sobrecarga. Então a gente não vai regenerar aquele menisco, porque não existe nenhum tipo de tratamento, nenhum, que seja capaz de fato, reverter um desgaste do menisco, um desgaste da cartilagem. Mas a gente vai realmente desacelerar aquele processo ao mínimo possível. E qual que é o grande detalhe? No passado não muito distante, os aham, ortopedistas faziam muitas artroscopias, muitas cirurgias por vídeo para tratar lesões degenerativas do menisco. E o que, que a gente viu a longo prazo? Que muitas dessas cirurgias aceleraram o processo de artrose a médio e longo prazo por conta da ressecção de parte do menisco, como eu falei anteriormente. entendi. E hoje está muito bem documentado na literatura ortopédica que o tratamento não cirúrgico das lesões degenerativas é a melhor alternativa. E isso envolve exatamente o quê? Perda de peso, fortalecimento muscular, controle da dor com medicamentos, mudança de estilo de vida, alimentação. Então, tudo que você vai passar dentro da sua equipe multidisciplinar no processo de preparo e de reabilitação da cirurgia bariátrica é o que eu preciso que o paciente faça para o tratamento Legal. adequado de uma lesão degenerativa. Então, a gente não regenera, mas a gente melhora todo o sintoma, toda a funcionalidade do paciente e preserva esse joelho para que ele dure mais tempo. Nossa, quando você fala assim, olha, o menisco tem essa função de amortecimento, né? Eu estou aqui pensando, meu Deus, será que a ortopedia não vai pensar, entendeu? No amortecedor, entendeu? No lugar do menisco aí, né? É um desafio. Para É um desafio. facilitar, né? A gente já tem hoje, já é uma coisa muito incipiente em alguns países. Nos Estados Unidos acontece, já existe transplante de menisco. Olha, Na Europa, em alguns países tem. Na França, quando eu tive lá, não era acessível. Na Alemanha é um pouco mais, mas no Brasil a gente tem 2 ou 3 centros que trabalham aí com transplante de maneira mais recorrente. aham, Só que existe indicação, eu não posso fazer também um transplante num paciente com claro, obesidade. Não adianta eu claro. colocar um menisco saudável em um corpo que não está pronto para recebê-lo, né? Mas é Aham. algo que vai chegar, a gente vai ver isso aí. Opa, Transplantes e talvez um menisco sintético algum dia.
Tá vendo? Quem sabe, né? Temos aí outras opções Só- aí, né? Para a gente só olhar. e aí volta naquilo. Só que não pode se transformar em artifícios para a gente atacar o fogo sem atacar a Sim. origem do fogo. A gente tem que buscar sempre ali a origem dos problemas, né? É. Então, dentro desse entendimento, doutor Samuel, no meu caso, por exemplo, né, como a bariátrica poderia beneficiar o meu quadro, né, você já conseguiu explicar de uma maneira bem bacana, né, e existem casos, né, na sua clínica, né, em que mesmo após essa bariátrica, o quadro é bem irreversível, né, nesse sentido, quando o paciente realmente não faz essa procura, né, desses profissionais. Sim, a gente vê que assim, às vezes a gente pega lesões mais graves, lesões com padrões diferentes da sua. Então, às vezes tem pacientes com hérnia de disco que acabam indo para uma Entendi, cirurgia de coluna. Às vezes a gente consegue fazer o processo de emagrecimento ou mesmo sem a bariátrica e esse paciente acaba evoluindo para uma artrose severa do joelho, uma artrose severa do quadril e muitas vezes caminhando para uma cirurgia, por exemplo, de artroplastia, que é a colocação de uma prótese, que é um pouco da história natural da doença dos pacientes com artrose, porque é um aham, processo que é evolutivo. Então, aquele entendi, paciente que não é aderente, faz a bariátrica, mas não perde peso, faz a bariátrica, mas não faz atividade, ele não consegue reverter aquele ciclo vicioso que está fazendo mal para a articulação. Então, esse paciente acaba vendo, e é muito comum, eu opero muito paciente de artrose, em geral são pacientes mais idosos, mas a maioria dos pacientes mais jovens, quando eu faço prótese de joelho, por exemplo, são aham, pacientes com obesidade ou aqueles pacientes que tiveram algum acidente que aí mudou a história da pessoa e levou para um entendi, quadro de artrose precoce. Mas tirando uhum, os acidentes graves, com lesões articulares graves, a obesidade está sempre ali associada a esses casos de artrose precoce, que poderiam ser evitados com um processo de perda de peso saudável no momento correto, antes da instalação de uma lesão irreversível. entendi. Então é exatamente isso, né, doutor Samuel? A cirurgia bariátrica, ela é uma possibilidade quando outras possibilidades, né, já se extinguiram, né? Então eu Sim, começo a não perder peso quando eu não posso mais fazer atividade física por conta da lesão do joelho, né, de uma sim. forma mais intensa para perder mais calorias, né? E as medicações aí já num patamar máximo, né, de dor Isso. e etc, né? E É porque isso, esse é um caso que é comum, né? é Quando comum. chega nesse ponto. Mas é bom as pessoas que estão nos ouvindo entenderem que a cirurgia bariátrica ela não foi uma criação para a estética, e sim, né, na busca de Para a melhor qualidade saúde. de vida para a saúde. Então, assim, para se pensar em qualquer processo cirúrgico, né, tem que ter muita cautela, né, ter realmente a indicação para essa cirurgia e esse preparo, né, do pré e do pós, né, porque tanto doutor Samuel quanto todos os outros médicos que estão falando conosco aqui, outros profissionais da área, né, da educação física, né, da área da nutrição, trazendo, né, nutrólogos, trazendo toda essa informação. Não adianta, porque não é pó do pilim-pim-pim, né? Sim, Só sim. perder peso não vai resolver os E- seus problemas, né? Exatamente. Tem que ter todo um contexto aí. E é interessante, né? Acho que é um processo de amadurecimento. A gente sabe que os pacientes com obesidade, acredito que todos já tentaram algum processo de emagrecimento, já ouviram de maneiras diferentes orientações para perder peso, e nem sempre é fácil, né? Não. E na verdade, quase nunca é fácil, né? E até essa colocação de quando fazer a cirurgia bariátrica, quando testar outras alternativas. Às vezes é, por exemplo, no meu caso, é aquele paciente que eu tento tratar das dores de todas as maneiras, usando todos os artifícios. Tem pacientes, às vezes, que eventualmente a gente até pode fazer alguma cirurgia que está bem indicada, e às vezes a única coisa que resta para aquele paciente é o quê? É a bariátrica, que a gente tentou ao longo de Uhum. todo esse processo
diferentes medicamentos, diferentes técnicas de fisioterapia, eventualmente alguma cirurgia, e perder peso, e o paciente não consegue perder peso durante todo esse processo. E aí chega uma hora que o que resta? Poxa, eu tenho que mudar a minha estratégia. E às vezes é fazer a bariátrica primeiro para depois a gente retomar esse processo de fortalecimento, de cuidado, de medicações analgésicas para o controle de um problema ortopédico. Essa bariátrica, às E vezes, o... ela vira ali o ponto de partida, né, em algum Com momento. certeza. Mas é um amadurecimento. É. E é importante, né, que outra estratégia, né, que eu já vi, já fiz, né, também esse procedimento com o doutor Samuel, é o ácido hialurônico, né, que muita gente também Sim. pergunta, né, quais Uhum. são as vantagens do ácido hialurônico, né, nessa questão do tratamento dos joelhos, né? Muito bom. O que é o ácido hialurônico? A gente sabe ali, o líquido articular, que é o líquido sinovial, é um líquido normal, é natural, tá? Que a gente tem dentro das articulações para permitir exatamente um deslizar mais suave, menos atrito entre os ossos. Mas quando existe um processo de artrose, um processo de lesão da cartilagem, automaticamente existe uma inflamação intraarticular e uma modificação do padrão do líquido sinovial. Ele se torna um líquido não só mais inflamatório, mas que degrada mais a cartilagem. E o líquido sinovial perde a sua propriedade. E o principal componente dele, quem que é? O ácido hialurônico. Então, o que a gente Legal. faz com o ácido hialurônico quando a gente faz uma infiltração, que a gente chama que é a viscosuplementação? A gente Uhum. coloca o medicamento que vai modificar aquele líquido sinovial interno do joelho, melhorando ali a sua composição, diminuindo o caráter inflamatório do líquido, automaticamente diminuindo a inflamação nessa articulação, e com o líquido mais saudável melhora a lubrificação da cartilagem, a lubrificação do menisco, diminua a dor, porque eu estou diminuindo ali também o processo É inflamatório, e real. melhora a mobilidade. Então eu trago todos esses benefícios para o paciente. Qual que é o problema? Ele funciona bem para aqueles pacientes que têm um quadro mais leve. É igual o seu caso, a gente fez e teve uma Exato. resposta legal, porque Foi você não muito tem uma boa a artrose, resposta. né? Você não Uhum. tem uma artrose instalada no joelho, você tem um processo inicial, mas com muito mais com desgaste, degeneração, um pouco da cartilagem, um pouco do menisco. Então esse é o perfil interessante. Agora aquele paciente já tem uma artrose instalada, artrose grave, ele tende a ter uma resposta muito pobre com o ácido hialurônico. Por isso que é tão importante a gente intervir no momento correto, fazer a infiltração no momento correto, mas cuidar de todos esses outros aspectos também que a gente está falando aqui. Então não adianta, sozinho ele também não vai fazer ali o seu papel, né? Mas é uma ótima droga, é algo mais moderno que a gente usa aí no nosso Sim. dia a dia e com uma ótima resposta quando bem indicado. Maravilha, doutor Samuel. Então, estamos chegando mais ou menos ao finalzinho aqui do nosso bate-papo, né? Se deixar, a gente fica aqui um tempão, porque o doutor Samuel é muito generoso, né? E tem uma didática maravilhosa, né? Então, Samuel, depois da bariátrica, existe uma restrição alimentar muito rigorosa, né? E essa pessoa que operou, ela pode acabar rejeitando, né? Alguns alimentos. Eu tive conversando com algumas pessoas que fizeram a bariátrica há 10 anos, 2 anos e meio, e vai estar aqui também no canal, né, para vocês ouvirem essas experiências aqui. E na hora que elas começam a rejeitar esses alimentos, né, ou por uma intolerância, né, que elas falam, né, tive algumas que viraram e falaram assim, não consigo mais comer arroz, adorava arroz, não consigo mais comer arroz, e coisas desse tipo, né? Quais os cuidados, né, que devem haver na alimentação para manter a saúde óssea, né, nos trinques, né? Porque Muito esse bom. também é um cuidado, né? Sem dúvida. E aí, primeira coisa, né? Tem que ter um nutricionista perto, um bom nutricionista habituado a lidar com pacientes pós-bariátricos, isso é fundamental. Mas, Maravilha. né, de maneira geral, já tem que estar pronto para ter uma alimentação menos inflamatória.
né? Isso com certeza o nutricionista vai Já detalhar aqui nos falou, vídeos, já falou bastante, né? Isso é algo que o é, bariátrico, todo mundo tem que aprender, eu também exato. aprendo, todos nós. Existe aquela questão que eu falei da perda de massa magra, então o aporte proteico ele é muito importante, né? Uhum. E quando a gente vai especificamente para a questão ortopédica, um ponto que a gente tem que lembrar é da alteração da fragilidade, da densidade óssea, porque a gente Isso. acaba tendo uma perda de absorção de cálcio, e aí esse paciente pode desenvolver uma osteoporose e uma fragilidade óssea. Então, o aporte também de cálcio é importante, tem que fazer uma densitometria, tem que ter todo o acompanhamento ali das dosagens de sais minerais com o nutricionista associado ao cirurgião também, para que a gente evite complicações secundárias ao pós-bariátrica, né, após a cirurgia. Esses são, Que acho que, os pontos maravilha. aí mais importantes para a gente. Que maravilha, Samuel. E assim, né? O Samuel tem o Instagram, né? É o arroba Samuel Do, Lopes, DR Samuel Lopes, Dr. Samuel Lopes. DR Samuel Lopes, né? Marcos coloca aí pra gente, né? O doutor Samuel, né? Para quem não sabe, ele atende, claro, em vários lugares, ele faz cirurgia em vários lugares, como eu coloquei aqui, né? Ele é um membro, né? Chefe do departamento de ortopedia e traumatologia na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, mas ele também atende na Pro Esporte. Não é isso, doutor Sim, Samuel? sim, Onde tem uma exatamente. equipe multidisciplinar lá que faz esse trabalho, né, junto com o Samuel, né, várias especialidades dentro da ortopedia, além de fisioterapeutas, educadores físicos também, que acompanham, Sim. né, esse trabalho, né? A gente lá na Pro Esporte, é onde eu atendo, meu consultório fica lá. Quem quiser acompanhar também pode seguir a gente lá. Mas a gente é Isso, passa para gente entusiasta. qual é o link da Pro Lá é Esporte. @proesporte, com S mudo, T mudo no final, Aham. Proesporte JF. Isso, Marcos, coloca aí para colocar no link aqui da vinheta. O legal é que assim, a gente é entusiasta do trabalho multidisciplinar. Então a gente sempre busca trazer esse conceito também para as lesões ortopédicas, seja tratando o educador físico, o fisioterapeuta, o médico do esporte. A gente tem a médica da dor, que é uma pessoa super bacana que traz muita coisa, muita troca rica para a gente. A parte da saúde mental também está sempre lá. A gente tem psicólogo, tem psiquiatra na clínica. Isso. E esse link aí de um profissional com outro é muito rico, né? A gente aprende muito, eu aprendo muito com os meus colegas ali, e o nosso paciente fica muito bem assistido quando a gente traz esse conceito, que é o que você está mostrando aqui ao redor da bariátrica também. E a ProEsporte Isso. está aí para quem precisar, não é só para esporte, é para todo mundo, é uma clínica de saúde, é o que a gente fala, é mais do que uma clínica, é um centro de atenção para a qualidade de vida das pessoas, e é Eu onde eu atendo. concordo. Eu concordo plenamente, sou cliente da ProEsporte e essa ideia é realmente pluridisciplinar, né? Ela é fundamental, né, Samuel? Esse aprendizado. Sim, E assim, não é porque o Samuel está aqui, mas Samuel é uma pessoa que se dedica muito ao estudo, é uma pessoa muito aberta ao diálogo, né, com outros sim. profissionais. E o que ele traz aqui, o que ele fala aqui é o que ele faz no consultório dele. Então, se você está com dúvidas, né, sobre a sua saúde ortopédica, o lugar é a Pro Esporte aqui em Juiz de Muito Fora. Não bom. deixem, né, de procurar esses profissionais. Então, Samuel, qual é o recado que você deixa, né, para esses colegas, né, amigos, familiares, né, profissionais que estão aí lidando com a bariátrica no pré e pós? Qual é a dica que você deixa, né, mais forte aí para a galera? A primeira delas é ter uma boa equipe, tá? Isso é fundamental. Escolher bem o cirurgião, conversar com toda a equipe. Não é por acaso que a cirurgia bariátrica exige todo aquele preparo de passar por tantos profissionais. Então, é de Sim, fato extrair o melhor e o mais importante de cada um desses profissionais. Acho que esse é um recado, talvez o primeiro ali. E o segundo é fazer o processo, já estando ciente de como é o processo, madura para a decisão e envolvida com o processo, tanto no pré-operatório, e lembrar que o processo de emagrecimento não termina com a cirurgia, pelo contrário,
ali está começando um processo de mudança de vida, para mais qualidade de vida, e que é sempre tempo de começar. Hoje é o primeiro dia, e a bariátrica tem que ser um momento realmente divisor de águas ali para essa mudança e para ganhar todos esses benefícios que a gente está falando aqui ao longo desse nosso bate-papo aqui hoje. Quem dera, tá vendo? Ó, a minha ideia, gente, quem sabe daqui a um ano eu já posso fazer um vídeo fazendo as caminhadas e as corridas com a Pro Esporte, hein? Com Quem certeza. sabe? Está Eu lançado chego o lá. desafio aí. Vai, Tá vai, com lançado o desafio, certeza. daqui a um ano, hein? Então, assim, Samuel, doutor Samuel, muitíssimo obrigado, né, pela sua generosidade de estar conosco aqui no canal. Então, a gente espera mesmo estar fazendo um diferencial para as pessoas que estão nos ouvindo, né? O quanto é importante você verificar a sua saúde óssea, né? Ver como é que o seu corpo está respondendo, né, a essa obesidade, conversar com seus médicos com muito cuidado, pensar e se preparar para essa cirurgia, né? Porque não é pó do pirlim-pim-pim, só Monteiro Lobato que tinha, né? Esse pó do pirlim-pim-pim, e não está mais conosco. Então, É é isso, verdade. né? Olha, então, se Muito você bom. não se inscreveu, se inscreve no canal, se inscreve, segue lá o Dr. Samuel Lopes, segue ele no Instagram, segue a ProEsport, vocês vão receber várias dicas. Dr. Samuel tem várias lives com o Eric, com outros profissionais, e sempre dando dicas de saúde e sempre complementando e preocupado com essa medicina integrativa aí, de estar integrando vários profissionais na leitura da saúde e da qualidade de vida. Não é isso, doutor Samuel? É isso aí. Esse é o nosso recado, esse é o nosso propósito, é o que a gente tenta aplicar todos os dias ali com os nossos pacientes, fora do consultório também, né? Levar a educação igual a gente está levando aqui, acho que esse é um processo Isso. muito importante, né? Que é mudança e educação para o bem de todos aí. Muitíssimo obrigado, gratidão mesmo, Isso. Samuel. Nos vemos, Eu, né, numa próxima live pós-bariátrica agora. sem dúvida. E muito obrigado aí pelo convite, Elza, com a disposição aí. É uma satisfação falar com você e com todos aqui também. E boa sorte, boa Obrigadão. cirurgia, boa recuperação. Obrigada. Não, vou dar notícias. As notícias vão ser boas, né? Com Não tem como certeza, não ser, né, cercada dessa equipe que eu estou, né? com Um certeza. beijo, É isso aí. brigadão. E a vocês, não deixem de se inscrever no canal, compartilhem com os amigos, se gostou dos vídeos, assistam os vídeos anteriores da série para vocês entenderem a importância dessa equipe multiprofissional no pré e no pós-bariátrica. Beijo grande, lindezas. Tchau, tchau.